No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida de um dos mais admirados cidadãos brasileiros acabou. Antônio Gomes, cuja trajetória foi marcada por amor e dedicação às ciências naturais e aos habitantes do seu pequeno vilarejo no sertão da Bahia, arpou para o horizonte desconhecido. Antônio nasceu em 1956, no quarto mais frio de uma casa velha à beira da estrada que liga a Vila de Santana ao grande mundo além do rio, onde o sol acorda com os primeiros raios. Ele cresceu entre as plantas do jardim e os livros antigos de seu avô, um homem sábio que ensinou-lhe a importância da observação atenta do mundo natural. Como adolescente, Antônio era um estudioso incansável, dedicando horas às leituras e experimentos na cozinha de sua mãe. Seu interesse pela biologia foi despertado por uma visão mágica de um inseto voar no jardim, e a partir daí ele passou a coletar exemplares de diferentes espécies que encontrava em suas caminhadas pelo campo. No início dos anos 80, Antônio foi para Salvador, onde estudou biologia na Universidade Federal da Bahia. Lá, ele se destacou por seu trabalho incansável e curiosidade insaciável, e foi premiado com a Medalha de Ouro do Ministério da Educação em 1984. Depois de concluir seus estudos, Antônio retornou à sua terra natal para trabalhar como professor na escola pública do vilarejo. Ele dedicou décadas de sua vida ao ensino e ao cuidado com as crianças, e foi conhecido por sua habilidade de fazer os temas mais complicados se tornarem aventuras deslumbrantes para seus alunos. Antônio também dedicou anos à proteção ambiental em seu vilarejo. Ele fundou uma associação local que cuidava dos rios e florestas locais, e liderou esforços para plantar milhares de árvores em torno da vila. Em 2010, Antônio perdeu a sua adorada esposa, Maria, uma mulher incrível que havia sido o amor de sua vida e parceira inseparável em tudo. Após o seu falecimento, Antônio se dedicou às lembranças dela, cuidando do jardim onde eles tinham plantado juntos e mantendo viva a memória de sua amada esposa. Além disso, Antônio era um apaixonado por jardinagem e colecionava diferentes tipos de flores, cuidando delas com o mesmo amor que dedicava às crianças em seu trabalho como professor. Ele gostava de ficar no seu pequeno quintal, sentado em cadeira de madeira e olhando para o céu enquanto cortava a lenha. Em sua morte, Antônio foi lembrado pelo programa Gente que Faz na televisão, com destaque para a longa trajetória dedicada às ciências naturais e ao ensino das crianças do vilarejo. O seu nome foi também mencionado no telejornal da Globo e no jornal Correio da Manhã, que publicou um perfil de sua vida. Antônio Gomes é lembrado com carinho por todos que o conheceram, e sua vida serve como inspiração para os futuros gerações a serem mais atentos e amorosos com o mundo natural e as crianças. Ele foi enterrado no cemitério da Vila de Santana, com a vista para os campos onde brilhava o sol. E a sua casa vai memoriar, para sempre, do cheiro do café da manhã, das flores que ele cuidou e a música sussurrada da vitrola antiga. Este domingo, a luz da tarde se despediu com ela. Ana Maria Almeida de Souza faleceu ontem, em seu lar querido de Pedra Branca, em Minas Gerais, após uma longa batalha contra a velhice. Ana nasceu em 1949, na pequena vila de Santa Esperança, no sertão do Piauí. Filha de Maria das Dores, dona de casa, e Antônio Augusto de Souza, fazendeiro e artesão, Ana nasceu em uma família carinhosa e unida. Criada entre os campos e as florestas, Ana se tornaria uma defensora tenaz da preservação do meio ambiente, dedicando muitos anos de sua vida à proteção dos rios e da vegetação nativa em sua região. Seus esforços não passaram despercebidos. Em 2010, ela recebeu a Medalha do Mérito Médico por seu trabalho incessante em prol da saúde pública e ambiental. Ana foi professora de literatura no Colégio Nova Esperança por mais de 30 anos. Com um talento natural para ensinar, ela inspirou gerações de alunos a amarem as letras,
a percorrer os caminhos do saber e a liderar uma vida justa e honrosa. Em sua homenagem, em 2008, o colégio criou o Prêmio Ana Maria de Melhor Trabalho Literário, que é disputado por alunos todos os anos. Em 1975, Ana se casou com o carismático José Antônio Lima, um jovem advogado e ativista político que acabaria tornando-se o prefeito de Pedra Branca por 4 mandatos consecutivos. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Carlos, Maria e Ana Carolina, todos os quais seguiram a carreira paterna e se destacaram em seus respectivos campos. Ana era uma mulher simples e generosa. Cada manhã, ela acordava cedo para preparar o café, tomar um chá e escrever cartas para amigos e parentes distantes. Ela também gostava de ler romances clássicos brasileiros e ouvir histórias tradicionais durante as reuniões familiares. Aos sábados, Ana abria a porta da sua casa para os seus amigos e vizinhos, convidando-os para compartilhar o almoço, a música e o brinquedo com ela. Seu quarto de música era um lugar mágico, cheio de canções e lembranças. Mesmo após a morte repentina de seu marido em 2017, Ana continuou sendo uma força de vida em Pedra Branca. Ela se dedicou às suas plantas, cultivando belas orquídeas e cuidando de sua querida Rosária. Seu jardim era um olhar para o céu, um espaço de paz, amor e esperança. Aos 74 anos, Ana Maria Almeida de Souza faleceu, mas suas memórias, seus sonhos e seu legado continuam vivos em todos os corações que ela tocou com seu carisma e gentileza. Ela será lembrada como a mãe da literatura brasileira, a defensora do meio ambiente, acima de tudo, como a mulher que nunca deixou de crer. E quando você passar pela rua que leva seu nome ou olhar para a placa comemorativa na Biblioteca Municipal, lembre-se, ela está sempre com nós. Luz do Norte, Sombra do Sul. Lázaro Ramos é a encarnação de uma história que navega nas águas do Brasil, em um mar sem fim de sonhos e paixões. Aquele olhar incandescente, aquela voz que se funde com o silêncio da noite carioca, ele é tudo que a gente quer ser. Fiel à terra, fértil como a alma de uma mulher negra que canta samba nos tempos de angústia. Ele nasceu em Salvador, onde os céus são azuis mais intensos e as ruas vibram com o ritmo do samba reggae. Ah, aquele tão Salvador, terra de encantos e magias ocultas, onde cada rua tem uma história e cada casa uma lenda. Lázaro cresceu em meio às risadas e choros das mães de santo, absorvendo as correntes da cultura afro-brasileira que o transformaram em um poema vivo, em um símbolo do amor e da resistência. Sua carreira é uma obra-prima de talento e dedicação, deslumbrando nos palcos do teatro e nas telas do cinema. Sua versatilidade é tão maravilhosa quanto a riqueza de seus papéis. De um jovem rebelde em Tropa de Elite a uma mãe amorosa em Quem é Você, Sábado, Lázaro se transformou em cada personagem, enriquecendo-se com suas experiências e dando vida aos sonhos dos brasileiros. Porém, é na luta contra o racismo que Lázaro brilha mais intensamente. Seu carisma e engajamento social tornaram-no um símbolo de resistência, uma voz ativa na luta pela igualdade. Ele é aquele olhar que desafia os preconceitos, aquele coração que vive e respira o amor por todos, independente da cor da pele ou do lugar de nascimento. Mas não se esqueça, Lázaro Ramos também é um pai, um marido, um irmão. Ele vive em meio às risadas e choros da vida cotidiana, sentindo o amor que emana do abraço de sua mãe ou da voz da mulher que o ama. Ele tem as mesmas dúvidas, os mesmos sonhos que nós. É uma pessoa assim como você e eu. É naquela mistura de humanidade e talento que Lázaro Ramos se tornou um dos grandes nomes da cultura brasileira contemporânea. Ele é o solitário maracanãzinho no coração do futebol, a luz do samba no calor da Bahia, a voz de esperança na luta contra o preconceito e o racismo. Lázaro Ramos é o Brasil, é cada um de nós. É uma história viva que flutua entre as margens do tempo e do espaço, como um sonho incandescente no coração da vida brasileira. Lázaro Ramos nasceu em Salvador, cidade eternamente ensolarada, onde o mar e a terra se abraçam com amor e força. Naquele canto do Brasil, ele surgiu como uma flor inesperada no meio de um jardim simples, cujas raízes se enterraram na sólida terra baiana. Um lugar onde a vida é vivida à frente dos outros e o tempo se desliza entre as notas vibrantes do axé e os cantos do frevo. A sua infância foi pintada pelas cores exuberantes do bairro do Cabula, um berço de vida e cultura, onde a energia criativa se transformava em música, dança e ritmos que recheavam o ar com seus sons inconfundíveis.
Lázaro cresceu engolindo essas vibrâncias, absorvendo as manifestações populares que impregnavam o ambiente e nutriam-se da mesma força da gente que o habitava. A sua família, simples e humilde, era um refúgio de valores que moldaram a sua personalidade, a humildade e a perseverança, virtudes que se revelariam essenciais para seu percurso futuro. Já nasceu com os olhos abertos, capaz de ver o belo em tudo, de se divertir com as histórias, as imitações e as brincadeiras teatrais que start o mundo. Em cada sorriso e risada, Lázaro desenhava um caminho, sementes de um talento que já despontava com o fervor da juventude. Aquele menino, que corria pelos calçados e se divertia com a vida, acabou por descobrir que seu verdadeiro dom era o universo artístico. Era como se a vida tivesse escolhido um papel para ele, um personagem em uma história grande e desconhecida que, pouco a pouco, estava se revelando. E assim, Lázaro Ramos tornou-se um verdadeiro herói da nossa vida, encantado pelas histórias do Brasil, que ele viveu e interpretou em cada uma de suas performances. No coração da Bahia, onde o sol ilumina os laços entre raça e cultura, surgiu Lázaro Ramos, um menino que sonhava com o pé na terra e olhos no céu. A juventude dele foi marcada por batucadas, ritmos e cantos que vibravam nas veias da cidade, e a chama desta paixão levou até o grupo teatral Olodum, uma tribo que uniu seus membros em um santuário da criatividade. Naquele lugar de ritmos e magia, o jovem Lázaro encontrou os mestres da arte baiana, sábios cujos olhos sabiam contar histórias sem dizer uma palavra. Criaturas que ensinaram-lhe que a improvisação é um ritmo que flui no coração e que, em cada movimento, é possível compor um poema de vida. Nesse ambiente, ele aprendeu disciplina como batida no pandeiro, uma força que modula os movimentos do corpo, transformando-o em instrumento sagrado da arte. A consciência social, por outro lado, foi moldada com a forja de um espelho que reflete as injustiças, e que, ao mesmo tempo, mostra o caminho para a mudança. A vida de Lázaro naquela época era uma dança contínua, onde os desafios eram os ritmos que marcam a batida da vida. Eles serviram como combustível para construir sua identidade artística, transformando as dificuldades em pedras de fundação sólidas para um futuro promissor. Essas primeiras apresentações foram o início do seu caminho, marcado pela essência da Bahia. Sua pé está na terra e olha para o céu, esperando por novos sonhos a serem vividos, em um ritmo que batem os pulsores da vida. E no coração de Lázaro Ramos, a luta continua, como a batida de uma bateria, cujos movimentos são guiados pelo sol nas terras baianas. Lázaro Ramos, um nome que vibra em nossa cultura como um canto de liberdade, uma voz que se levanta do meio da turva, desafiando as convenções e rompendo fronteiras. Seu olhar, um mar de emoção, transparente como o mar de sua terra natal. Sua voz, uma flauta dolorosa, suave como o vento do Nordeste. Seus gestos, palhetas que tocam as cordas do coração, onde cada nota é um olhado, cada batida uma lágrima. A vida adulta dele foi uma jornada sem rumo definido, mas cheia de estrelas guias. Consagrou-se na TV Globo com papéis memoráveis que transpuseram a tela, tornando-se embaixadores do sofrimento e da alegria humana. Cada personagem um mundo diferente, cada atuação uma história contada, uma vida vividamente retratada. Seus olhos falavam mais do que suas palavras, eram os olhares de 1 milhão de pessoas que start user. start assistam. Que vivem, que sofrem, que sonham e que amam. Foi como uma janela aberta para o mundo, permitindo que ele entrasse nele e se tornasse parte dessa diversidade. E essa é a magia de Lázaro Ramos, transformar-se em cada um dos seus papéis, viver suas vidas como se fossem as suas próprias, fazer de tudo um pequeno fragmento da sua história. Mas o talento dele não se limita às telas grandes. Seu trabalho em Madame Satã, uma obra-prima que colocou o Brasil no mapa do cinema mundial, é uma prova disso. Lázaro desempenhou o papel de João Pedro, um personagem complexo e ambíguo, que vive nas sombras da sociedade, mas cujo poder é insuperável. E ele fez isso com tanta intensidade que ficou difícil para quem assistiu ver alguém senão o próprio João Pedro. E o mesmo aconteceu com O Espelho, um programa no Canal Brasil onde Lázaro desempenhou papéis diversos, de diretor até escritor. Seus olhares se transformaram em câmeras, suas palavras em roteiros e seus gestos em direção. E assim, ele construiu outro mundo, onde a criatividade é o verdadeiro motor. Mas Lázaro Ramos também é um ativista à cultura, uma voz que não se fecha no silêncio.
Ele usa seu poder de influência para denunciar injustiças e abrir mente. É como se sua arte fosse uma espécie de balanço entre o mundo exterior e o interior, onde a liberdade e a luta pela justiça são as principais notas. E com tudo isso, Lázaro Ramos conseguiu algo que é raro em um país como o Brasil: respeito genuíno da crítica e do público. Seus trabalhos não são meramente avaliados pelo sucesso comercial, mas pela qualidade artística e pelos valores que transmitem. Então, é assim que se vive a vida adulta de Lázaro Ramos, em constante busca por novas experiências, sempre abrindo mão de seguranças para explorar novos caminhos. E é nesse ágil movimento entre o drama e a comédia, entre o ativismo e a arte, que ele se consolida como um verdadeiro ícone da nossa cultura, uma luz no meio do caos, uma voz que nos leva para além das convenções. E é por isso que Lázaro Ramos não é apenas um ator, mas um símbolo, um sonho vivido pela gente comum. Lázaro Ramos, um nome consagrado na paisagem brasileira, de onde o sol ilumina os horizontes infinitos. Um homem cujo legado vai além do palco e da tela, chegando ao coração das pessoas. Ele se firmou como uma referência indiscutível, uma espécie de luz que brilha sobre a multidão, inspirando novas gerações de artistas a seguirem o mesmo caminho iluminado por sua paixão e compromissão. Sua vida, um rio fluente que se derrama em ondas de emoção, é uma história cheia de lutas e triunfos. Um sonho carregado de esperança que se transformou em realidade, sementes plantadas no solo fértil da cultura brasileira, cujos frutos são cozidos na fornalha do amor e do respeito. A voz de Lázaro é mais do que um som, é a ala que move o corpo da arte. Sua boca, uma porta aberta para uma realidade maravilhosa, onde o silêncio se torna música, a palavra sonho e a comunicação um rio que não parará de correr. Ele ensinou que o compromisso com a cultura é mais do que apenas preservar a tradição, é construir novas paisagens, transformando as coisas velhas em coisas novas. Lázaro lutou por igualdade, cercando-se de pessoas do mesmo jeito, sem distinção de cor ou classe, onde a única diferença é o talento e a dedicação. O poder da educação e da arte como instrumentos transformadores foi uma das principais mensagens transmitidas por Lázaro Ramos. A educação não é apenas ensinar, mas aprender, crescer, questionar e buscar o conhecimento. A arte, um refúgio para as emoções, a única maneira de expressar os sentimentos que a vida nos deixa. Será lembrado como um artista completo, cuja palavra era mais do que apenas uma mensagem. Era um olhar, um toque, um abraço, uma força que movimentava as coisas. Um comunicador sensível, que percebia o mundo de forma única, transformando em histórias apertadas entre os dedos, cujos gestos vibram no ar, atingindo a alma dos espectadores. E, acima de tudo, ele foi um cidadão que ajudou a construir uma sociedade mais consciente e plural. Ele ensinou que cada um pode ser o agente da mudança, que as pequenas ações